Vamos lá, meninas, aprender a montar nosso prato. Esse prato saudável e equilibrado foi preparado pela nossa nutricionista Geina Pisa e eu vou transmitir ele agora para vocês. Separei em 4 fases. A primeira fase, esse prato ele pode ser consumido no almoço ou na janta. É um exemplo das principais refeições, ok? Separei em 4 fases: os carboidratos, as proteínas, os legumes, verduras e a nossa sobremesa, tá completão, tá? Começando pelos carboidratos. O que são carboidratos? São alimentos que são a base da nossa energia. É o que dá energia para a gente executar nossas atividades diárias, os nossos exercícios. Exemplos de carboidratos: simples e complexos. O que são simples? Arroz branco, batata, macarrão. Exemplos apenas. E os carboidratos complexos, por exemplo, são os integrais. Arroz integral, macarrão integral e as farinhas integrais, ok? Quais são as vantagens dos integrais? Eles dão mais saciedade, eles têm muito mais fibras porque são menos processados e eles têm mais nutrientes por conta disso também. São mais naturais, digamos assim, ok? O 2, as proteínas. As proteínas são verdadeiros construtores de músculos. Os nossos músculos, na composição, eles têm muito mais proteínas. Então, as proteínas, além do que, elas aceleram o nosso metabolismo no processo de digestão. Gastam muito mais energia para ser digeridas. Proteínas são excelentes e indispensáveis no nosso dia a dia. Exemplos de proteínas: ovo, frango, peixe, carne, isso aqui de origem animal, ok? O 3, que são os legumes e as verduras, as folhas, o brócolis, a cenoura, são os legumes e verduras, o tomate, o pepino, o pimentão, tudo que é de verdura. E o 4, que é a sobremesa. Aí eu vou dar o exemplo das sobremesas possíveis num prato equilibrado, certo? Vamos começar então. Separei para vocês aqui 3 colheres. Colher maior de servir, colher de sopa e colher de café. Nós temos aqui os 3 tamanhos padrões de colher. Para servir, nós vamos utilizar a colher de servir. E também tem a concha para o feijão. Vamos lá, começando com a primeira base, que são os carboidratos. Eu separei aqui o mais simples possível esse prato. Então, eu peguei arroz branco mesmo, que é o que tem no dia a dia da maioria de vocês. O arroz branco, 1 colher de servir. Olha só a construção do nosso prato equilibrado. 1 colher de servir, ok. O feijão, 1 concha de feijão. 1 conchinha. Vocês gostam de botar por cima do arroz? Eu gosto de botar do lado. Ok? Proteínas, construtores de músculos. Eu coloquei aqui 2 pedacinhos de frango. Como é que eu vou comer? Eu vou botar com a mão, gente. Mas a nutricionista me mata. Mas vamos lá, vou botar com a mão, tá? Bora. Feijão, eu não citei aqui, mas é uma leguminosa importante, que tem fibras e faz parte do nosso prato brasileiro e saudável, recomendado pela nossa nutricionista. Temos aqui o brócolis, como legumes e verduras, ok? É um legume, então coloquei aqui o brócolis, 2 arvorezinhas aqui, equivalente a mais ou menos umas 60 gramas. 2 arvorezinhas de brócolis. Poderia ser colocado um tomatinho aqui também. As verduras e legumes são à vontade, tá? Eu fiz um prato aqui mais inspirado, com toda a recomendação dela, inspirado. E é isso que eu quero falar com vocês também. Pronto, montei o meu prato. É difícil, é complicado? Não é. A questão é equilíbrio, mulheres. Olha só, tem arroz, tem feijão, tem frango,
Tem brócolis e tem as folhas. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu particularmente não gosto muito de folhas, mas eu como. Eu como pouco, mas eu como. Ok? Esse é o nosso prato equilibrado, com todos os itens essenciais e necessários. Não é difícil, não é complicado. Para sobremesa, ou você pode comer uma banana, ou você pode comer uma maçã, ou você pode comer uma laranja, ou você pode fazer opção por um tablete de chocolate, 70%. Eu, gente, sinceramente, entre um chocolate desse tamanho e uma maçã, eu vou escolher a maçã, é óbvio. Ou uma banana desse tamanho e o chocolate, eu vou escolher, logicamente, a banana, né, gente? Mas fica a critério de cada uma de vocês. Onde que a maioria das mulheres erra aqui que eu vejo? Exatamente no carboidrato. Mulheres, nós temos muito mais gordura na composição corporal do que os homens. Quando a gente exagera no carboidrato, se você principalmente não está fazendo um equilíbrio alimentar e não está fazendo a sua malhação, esse carboidrato ele vai acumular. E daí ele vai entrar como gordura. O carboidrato que você não gasta, ele acumula. Aí onde eu vejo o principal erro é comer muito pão, comer muito arroz. Faz uma montanha de arroz, quase nada de proteína, quase nada de legumes e verduras. A principal base é o carboidrato. Esse é um erro que eu vejo muito mesmo cometido entre vocês. Tem que estar equilibrado, não precisa ser nas mesmas quantidades que está aqui, o ideal é que seja, por isso que eu estou aqui falando, mas é uma inspiração, é um equilíbrio. Isso que eu quero que vocês aprendam e entendam, ok? Além disso, a gente pode temperar a salada com um fio de azeite ou uma colher pequena de azeite. Além disso, para promover a maior absorção, a melhor absorção do ferro e das vitaminas que tem aqui no feijão, nos verdes, né? A gente pode colocar um limão em cima, porque potencializa a absorção de ferro, principalmente, e das proteínas aqui, nós temos nesse prato. Além disso, nós temos que tomar muita água, mulheres, muita água. Nós estamos nos alimentando aqui, tem bastante fibra. Quando você come muita fibra e não bebe água, o seu metabolismo ele não funciona bem. Até o seu trânsito intestinal fica ruim. A água, ela é a composição principal do nosso corpo. Os nossos músculos, eles são mais de 70% de água e proteínas, certo? Então, quando nós tomamos bastante água, nosso metabolismo funciona melhor, nós queimamos mais gordura e a gente consegue ter um trânsito intestinal satisfatório. Esse é um prato suficiente para te dar energia durante 3 horas. Consumindo essa base aqui que eu passei para vocês, você vai acelerar o seu processo de emagrecimento com saúde e sem passar fome. Olha só que coisa boa.